como um espaço sem graça se tornou o espaço favorito da casa. Este aqui é o quartinho do Miguel, do nosso filho. Não é aquele ambiente planejado com móveis sob medidas que a gente sempre sonhou, mas é o que a gente pôde dar para ele no momento, com papel de parede e móveis comprados pela internet. O que criou esse espaço lúdico e acolhedor. Tudo aquilo que ele precisa nesse início de infância dele. E eu estou aqui para te ajudar a construir o quarto dos sonhos para o seu filho também. E te mostrar que é possível ter um quarto bem planejado de forma econômica. Se você se interessou, entre em contato conosco, solicite o seu orçamento e vamos juntos realizar o sonho dos seus filhos.